Não dá para abraçar tudo, não temos recursos suficientes, não temos tempo, não temos dinheiro, não temos habilidades, não temos profissionais no mercado, mas eu preciso enxergar aquilo que é realmente relevante para mim, é onde eu vou gerar maior impacto ou aonde eu sou mais impactável. Olá, gente! Estamos aqui para mais um episódio do Papo de Quinta Podcast. Eu sou a Flávia Erkenhoff, cofundadora do Papo e administradora. E, como vocês já sabem, o Papo de Quinta surgiu para fomentar o empreendedorismo e a liderança feminina. Então, estamos aqui com mais uma convidada, mas antes disso, vou passar para minha amiga. E aí, Ju? Gente, tudo bem? Meu nome é Juliana Zaganelli, eu sou também cofundadora do Papo de Quinta, sou advogada, professora, trabalho com propriedade intelectual, viso proteger aquilo que você cria e estou aqui hoje com uma convidada super especial, que é a Luana Romero. Ela exerce o cargo de diretora executiva no Ideias, é administradora, tem MBA em gerenciamento de projetos, ela é especialista, professora e consultora em ESG. Assim, né, Luana? Você já atuou em diversos projetos, né? Passou por várias transformações. Conta pra gente como que foi sua trajetória até chegar no cargo que você exerce hoje, quais foram os desafios encontrados, um pouquinho da sua história pra gente, pra começar o nosso bate-papo. Ai, obrigada. Primeiro, agradecer o convite, né, meninas? É um prazer enorme estar aqui, Ju, Flávia. Tantas outras mulheres, né, passaram exatamente por essa cadeira e poder estar aqui hoje, para mim, representa muito. Obrigada pelo convite. Falar um pouquinho, né, da minha trajetória, assim, profissional. Eu venho de uma sucessão familiar, né? O Ideias foi fundado há 23 anos pela minha mãe, que hoje já aposentou. E eu venho dessa sucessão, porém foi um caminho longo e bem difícil, né? Comecei ainda na época da faculdade como estagiária. A gente trabalha, né, há muitos anos com parte de pesquisa também. E, assim, fui pesquisadora de campo, fiz abordagem, né, de campo na rua. E é isso, né, claro, me formei, me graduei, fiz uma pós-graduação. E isso foi, né, aí me dando algumas ferramentas para ir alcançando, né, algumas habilidades. E aí hoje eu estou como diretora executiva. A gente divide, né, hoje a liderança do Ideias com outras pessoas. Eu divido hoje com o Vitor, que é o meu irmão. E também com a Maísa, que é uma pessoa que trabalha comigo, uma super liderança. A gente está junto aí nessa jornada há 16 anos. A gente trabalha juntas. E, assim, é um aprendizado a cada dia, né? Acho que os desafios são enormes. E cada dia a gente, né, tá aqui para aprender um pouquinho. Não, e você falou 2 pontos aí que eu pensei a respeito, né? E que vale um pouco da gente poder discutir. O primeiro deles é a questão do empreendedorismo feminino. Sim. Você falou que é da segunda geração, né? Exato. É uma empresa com mais de 20 anos e veio pela sua mãe, né? Então, esse é um ponto que eu gostaria que você falasse um pouquinho e também da relação familiar, né? Porque acaba também, né, sendo uma empresa que começa familiar. Sua mãe, você está trabalhando com seu irmão. Então, como que é isso, assim? O que você entende disso aí? Quais são as dificuldades e as vantagens, né, de poder trabalhar num ambiente familiar? Eu acho que a liderança feminina na minha família, de um modo geral, ela veio há muito tempo. Então, assim, eu não comecei nada, eu só tô seguindo alguns passos. Não, e é interessante, assim, até dizer a própria história de vida, assim, da minha mãe mesmo, que é uma pessoa que veio do Ceará, que se apaixonou pelo meu pai. Estão juntos aí, comemoraram agora 40 anos juntos. Aqui no Espírito Santo, e largou tudo. Ela é arquiteta, segundo ela, veio com uma prancheta debaixo do braço e um sonho, entendeu? Então, assim, eu acho que isso já fala um pouco da minha história, né? A forma que eu fui criada, a forma que existem mulheres que foram muito fortes na minha família. E aí, enfim, minha avó também foi, enfim. E a gente poder trazer isso, assim, pro meu dia a dia, assim, né? Eu tô dando continuidade a uma série de mulheres que
romperam barreiras, que arriscaram, que puderam, de alguma forma, empreender nas suas vidas profissionais e pessoais. E hoje eu chego até aqui, sabe? Eu acho que eu trago alguns bons exemplos. Acho que toda sucessão familiar e todo trabalho, né, em família, a gente estava falando um pouquinho antes, né, Flávia? Ela traz também uma relação íntima, né? Felizmente ou infelizmente, quando você trabalha com alguém que você tem muita intimidade, essas relações se misturam, né? São desafios, né? São momentos que você precisa, de fato, às vezes deixar uma relação um pouco de lado, familiar, amorosa, e você, às vezes, ser um pouco pragmático, ser um pouco decisivo, né? Então, mas eu acho que por a gente ser mulher também, a gente tem um pouco mais esse jogo de cintura, esse equilíbrio emocional de poder ir lidando com isso. Mas, certamente, a gente passa por momentos que não são fáceis de lidar. E decisões, né? Hoje, né, estar à frente como diretora executiva e, no caso, a Tereza, que é minha mãe, a fundadora, ela não estar mais na frente da instituição foi uma decisão. Foi uma decisão coletiva, assim, onde nós sentamos racionalmente e pensamos, não, tudo bem, agora chegou a hora, entendeu? Então, essas relações se misturam, mas, claro, né, com muito respeito, com muito amor, né? Não só a própria família, mas aquilo que a gente se dedica, a gente consegue superar esses desafios. Eu fiquei curiosa, como que surgiu essa ideia da sua mãe para criar o Ideias? Isso muito eu quero legal. saber. Então, o Ideias, ele surgiu como uma OCIP, né? Que é uma organização de sociedade civil de interesse público. Inclusive, nós somos a primeira OCIP do Estado, né? Foi ainda a lei de 99, nós fomos fundados em 2001. A Tereza, né, como eu falei, ela é arquiteta, ela veio para o Espírito Santo para empreender, começou, né, fazendo projetos e tudo mais, e surgiu a oportunidade dela entrar no poder público. E aí ela veio para a Prefeitura de Vitória. Foi diretora de habitação, exerceu vários cargos, né, muito importantes, trabalhou em vários projetos importantes, principalmente projetos sensíveis, né? Não sei se você se lembra, como era São Pedro, enfim, um pouco mais de 2 décadas atrás. Era uma área de lixão, precisava fazer remoções de famílias, houve um investimento muito grande, inclusive com o apoio do Banco Mundial, e na época ela liderou esse processo. E depois de muitos anos no poder público, acho que ela ficou aí uns 15 anos no poder público e passou por várias gestões, né? Ela entendeu que ela gostaria de fazer mais. Mas por um outro lado, porque muitas vezes quando você passa também algumas gestões, algumas sucessões de gestões públicas, alguns projetos que são começados, eles acabam não dando continuidade. São descontinuados. Isso gera um pouco de inquietude, né? Assim, poxa, às vezes um projeto bacana que tem vários indicadores ainda para serem alcançados, isso acaba, né, se desfazendo. Ou ainda que não se desfaça, existe um nível, assim, um tempo de maturidade numa nova gestão e tudo mais. Então ela falou assim, eu gosto do que eu faço, e a gente faz isso até hoje, né? A gente trabalha muito focado na prática de desenvolvimento territorial e social, voltado para deslocamento de famílias, projetos, né, de grandes infraestruturas, investimentos muitas vezes, né, relacionados a bancos internacionais e que precisam seguir uma série de regulamentos, enfim. Mas agora, por outro lado, olhando para o privado. Por quê? Claro, projetos começam e projetos terminam, mas muitas vezes quando as empresas assumem esse compromisso, né, de executar aquele desafio, uma concessão, uma obra, seja o que for, a gente entende que isso pode, né, ser dado uma continuidade maior. Então, lá em 2001, ela se viu, né, nessa, vou dizer assim, nessa encruzilhada, poxa, gosto do que eu faço, quero ainda continuar prestando serviço para a sociedade, né, de uma forma geral, para o meio ambiente, para a sociedade, para o desenvolvimento territorial, mas eu não quero mais fazer isso de dentro do poder público, né? E aí surge, então, a ideia de criar o Ideias. E aí, depois de, enfim, várias jornadas,
Hoje, né, a gente segue aí na direção do que ela pautou lá atrás, claro, diversificando, né, atraindo novos clientes, se adaptando ao mercado, né. Eu falo que a sigla do ESG, pra gente, ela nasceu muito antes da própria sigla existir, né? Porque é o que a gente faz, é o que a gente sempre fez, isso tá no nosso DNA. Mas quando o mercado fala a sua língua, fica mais fácil. Mais fácil. E aí eu já vou pontuar que eu gostaria que você, por favor, explicasse para as pessoas o que é ESG. Então, ESG nasceu, né? Esse termo foi cunhado, se usa essa expressão, né? Lá em 2004, pelo Pacto Global, né? Numa provocação do então secretário-geral da ONU, né? Que na época era o Kofi Annan, ele provocou alguns CEOs das 50 maiores empresas a trazerem resultados ou promoverem debates e resultados além dos resultados financeiros. Entendendo que as empresas, elas podem e devem contribuir com a sociedade de uma forma geral. E aí veio o termo do ESG, Environmental, Social and Governance. E aí eu falo até que a gente deveria transferir. O governance, ele deveria vir primeiro. A governança, ela é a base de tudo isso, né? Mas falar sobre meio ambiente, né? Como eu impacto e como eu sou impactado, e aí eu acho que vem uma grande lição hoje para as empresas, né? A gente fala muito como as empresas impactam o meio ambiente, mas as empresas hoje, elas vivem uma adaptação climática também. Por quê? As mudanças climáticas, elas estão ocorrendo, acho que não vale nem entrar nesse nível de debate. Mas hoje, por exemplo, para você montar uma planta industrial, você tem que estar muito atento a questões como disponibilidade hídrica, porque essa disponibilidade você pode ter hoje, mas você não está montando uma planta industrial para você ficar ali 5, 10 anos. Você tem que pensar a longo prazo. Então, qual a disponibilidade hídrica dessa região nos próximos 50 anos? Porque isso pode mudar. Então, essa é uma adaptação climática, né? A gente fala muito, né? Como eu vou medir a minha pegada de carbono, como eu vou desenvolver um produto de baixo carbono. Mas, assim, a própria biodiversidade, né? A gente, né? Enfim, o mercado hoje fala muito sobre isso. Mas a gente esquece que dentro do ESG, tanto a mitigação climática quanto a adaptação climática, elas estão dentro do mesmo pacote, né? Então, as empresas também precisam se adaptar. E você tem o social, né, o social, que você fala não só sobre os aspectos internos, né, saúde e segurança dos seus profissionais, inclusão, diversidade, mas você também fala dos seus impactos. Como eu impacto as comunidades vizinhas, como eu me relaciono com os meus principais stakeholders. E aí você vem, então, para a governance, que é a parte de governança que, para mim, deveria tá no início, né? Vamos chamar, então, de GSA. E aí, sim, eu acho que fica melhor estruturado. Até porque passa por todo o planejamento, né? No Diz que Vale, para você ter esse pensamento, né, de médio e longo prazo, de como que você vai comportar, o que você pretende fazer, por exemplo, numa planta, né, numa construção, para você ter tudo isso, né, seja direcionamento de inclusão, planejamento estratégico, tudo isso primeiro passa pelo lado estrutural da coisa, né? Porque senão assim, você não consegue... E a coisa não fica de pé. Não fica de pé, né? Exatamente. Então, assim, a governança, ela é primordial, não só para você estabelecer aquilo que a gente fala que são os objetivos, né? Os objetivos, indicadores, as metas e as métricas, que a gente esquece um pouco delas também, né? Mas sem você ter uma boa governança e que ela esteja alinhada com todo esse planejamento estratégico da empresa, porque até o que a gente estava conversando um pouquinho antes, né? Não adianta a gente simplesmente colocar no papel que eu quero ter 50% de mulheres no meu conselho de governança. Sim. Se a gente não estruturar um plano de ação para que ele aconteça e a gente não poder trabalhar, de fato, ações que venham da base e que estruturem a nossa empresa, assim. Então, você tem a governança como, de fato, um papel fundamental para ser o grande guarda-chuva disso tudo, entende? E muitas vezes hoje a gente fala só sobre compliance. Compliance não se resume à governança. O compliance é estar em conformidade. Como o próprio nome. Como o próprio nome diz. E assim, gente, esquece, compliance já é uma pauta passada.
Não existe hoje uma empresa que não esteja em conformidade. Eu posso estar fazendo uma coisa que, enfim, que fere um atributo legal. Tudo bem, você pode fazer hoje, mas daqui a pouco tenha certeza que você não vai fazer. Os órgãos fiscalizadores, o seu consumidor, o seu público interno, todo mundo cada vez está mais conectado, mais atento, entende? Então, assim, o compliance é nada mais, nada menos do que você tem que fazer. A gente quer ir sempre além, né? É um pouco sobre isso. E como fazer, já que a gente está falando dessas 3 siglas, para equilibrar as siglas, né? O I, o S e o D. Como fazer isso sustentável de uma forma equilibrada? Porque a gente sabe que a gente precisa de ter esses 3 pilares aí, né? Pensar nisso, principalmente na parte de governança, mas como equilibrar esse lado mais de planejamento com o lado de execução e da execução das ações que você já está colocando em prática hoje? Né? Porque a gente sabe que, querendo ou não, se pensar em governança, se pensar em planejamento, se pensar nas bases estruturais, você precisa também dar um passo atrás para ter tempo de poder olhar de forma estratégica o que você quer com aquelas ações, né? Porque as ações, elas precisam continuar, senão elas acabam sendo descontinuadas por falta de planejamento estratégico. Então, como que você equilibra isso? Como que você acha que seria? Tem um princípio muito básico, assim, para tudo isso, chama materialidade, né? Eu preciso atuar naquilo que é um tema material para minha empresa. Então, vou dar um exemplo. Eu sou uma empresa de consultoria. A minha pegada de carbono, ela é baixa. É diferente de uma mineradora, é diferente de uma siderúrgica, concorda? Eu posso trabalhar a minha pegada? Posso. E hoje a gente trabalha. Né? Eu meço as minhas emissões, eu mitigo as minhas emissões, ok. Isso é necessariamente um tema material para todos? Não, não é. Então, eu preciso entender dentro da minha empresa, do que eu gero, e é aquilo que a gente chama de dupla materialidade, né? O que eu gero de impacto e como os impactos me afetam, né? O que é um tema material para minha empresa? Então, vamos entender que um tema material para uma Vale é diferente para uma Ideias. Então, acho que o principal é a gente partir de um diagnóstico, e aí existem várias metodologias, mas uma metodologia que eu particularmente defendo muito é você, de fato, integrar os teus stakeholders e você entender, tanto com o seu público interno, quanto com o seu consumidor final, quanto com o seu fornecedor, quais são os temas relevantes e materiais que eu preciso trabalhar dentro da minha instituição. Porque é isso, assim, ESG é um universo. Sim. Né? Você hoje vai encontrar milhares de planos de ação, métricas, objetivos e tudo mais. Mas em tudo vai fazer sentido. E é o que você falou. Não tenho perna. E aí, quando a gente fala, por exemplo, das micro e pequenas empresas, que é um outro mito que a gente traz, é assim, ESG são só para as grandes. Né? É só uma Vale, uma Celó que pode implementar. E eu, que sou um micro e pequeno empreendedor, não posso. Não é verdade. E ao contrário, né? Existem estudos que apontam que o micro e pequeno empreendedor, as pequenas e médias empresas, elas são muito mais capazes de se adaptar do que as grandes empresas. E a gente tem que lembrar que 99% do nosso tecido empresarial hoje no Brasil é composto por micro e pequenas empresas. Então, assim, se há uma tendência de mercado, eu consigo me adaptar muito mais fácil, muito mais rápido, eu preciso seguir essa tendência, entendeu? Então, assim, primeira questão. O que é material para você? Não dá para abraçar tudo, não temos recursos suficientes, não temos tempo, não temos dinheiro, não temos habilidades, não temos profissionais no mercado para que a gente faça tudo. Mas eu preciso enxergar aquilo que é realmente relevante para mim, é onde eu vou gerar maior impacto ou aonde eu sou mais impactado. E aí como? Ouvindo meus stakeholders, certo? Você acha que... Eu queria entender assim, um pouco do que você vê com o mercado, até o que a gente estava falando anteriormente. O que você tem percebido do mercado quando a gente fala sobre o ESG e como que a alta liderança tem recebido isso? Porque o que eu percebo, só um parênteses, porque essa parte do social, né, que a gente fala também dos nossos colaboradores e coisas muito internas nas empresas,
não necessariamente gera um impacto financeiro. E aí, por conta disso, eu vejo uma certa resistência da autoliderança para implementar alguns projetos dentro das empresas. Então, como que você faz essa relação e como que você enxerga o mercado hoje com essa mudança, né? Porque a gente vai mudando as coisas aos pouquinhos, essa cultura, né? Eu vou parafrasear uma pessoa que eu gosto muito, que é a Sônia Consiglio. Ela fala uma frase assim: é pelo amor, pela dor ou pela inteligência. Então, assim, primeiro tem a dor, né? Existe um requisito legal, existe aquilo que eu falo que é o rabo do cometa. Hoje, você dentro de uma grande cadeia, petróleo e gás, por exemplo, existem vários requisitos, inclusive para aquele pequeno, micro e médio empreendedor que quer prestar serviço para essa cadeia. Eu vou ter que me adaptar? Porque existem requisitos que eu preciso cumprir. Então, esse é o pela dor. Certo? A partir do momento que você tem, vou dizer assim, grandes empresas dentro de uma cadeia que estruturam e que norteiam todo o comportamento da sua cadeia de fornecedor, todos eles vão vir a rebote. Exatamente, efeito dominó. Efeito dominó. Então, esse é o pelador. Ou um requisito legal, né? E aí você tem uma série de legislações. A legislação ambiental no Brasil, ela é já muito antiga, evoluímos muito. Então, assim, esse é o pelador. Tem o pelo amor, né? E que, assim, por mais que a gente fale, mas muitos gestores não têm essa visão, concordo. Mas existem lideranças com propósito, tá? E a gente não pode ignorá-las. E cada vez mais essas lideranças que antes não conseguiam, né, demonstrar os seus propósitos, hoje conseguem demonstrar. Por quê? Porque você tem, às vezes, um requisito que te pede isso, e isso aflora dentro das empresas, e você tem a questão da inteligência conectada com isso, que é o quê? Uma mudança de comportamento no mercado. Hoje, um profissional, ele tem, vou dar um exemplo, por exemplo, da parte de profissionais que trabalham hoje na área digital, né? Assim, profissionais que trabalham com programação, que trabalham de home office e tudo mais. Muitas vezes ele não está ligado só a uma remuneração. Ele quer ter qualidade de vida, ele quer ter qualidade no trabalho, ele quer ser reconhecido, ele quer estar num ambiente inclusivo. E muitos profissionais acabam tendendo, talvez, hoje, né, a olhar mais para esse lado da qualidade de vida do que simplesmente para o lado da remuneração. Eu acho que a pandemia mostrou isso pra gente, entendeu? Então, assim, hoje, o pela inteligência não tem um resultado prático, às vezes financeiro, quando eu trago, por exemplo, inclusão e diversidade. Aí é que tá errado. Traz. Por quê? Exatamente. Você vai atrair bons talentos, que muitas vezes são pessoas que são excelentes profissionais, mas não querem estar dentro de uma empresa que não trata a inclusão e a diversidade, né? Você quer ter um bom ambiente de trabalho. Então, assim, atrair novos profissionais, reter bons talentos, também tem isso. Muitas vezes você pode atrair, mas você não consegue reter, entendeu? Isso é um impacto financeiro para a empresa. Entende? É isso que eu ia até fazer essa pergunta, assim, como que você olha isso que a Flávia apontou, né? Mas talvez o social não gera tanto impacto financeiro. Será? Com que medida? Porque, assim, muitas das vezes que você tem, né? Isso já é notório saber, assim, a partir do momento que você tem uma equipe multidisciplinar, diversa, que pode contribuir com diferentes ideias, diferentes perspectivas, você acaba tendo, talvez, novos modelos de negócio, até melhores daquele que você criou. Novos produtos. Novos produtos, exatamente. Então, por exemplo, se eu tenho uma equipe que é só homem, ou que é só arquiteto, ou que é só engenheiro, eu vou ter uma linha de raciocínio. Pode ter uma coisa ou outra ali diferente, mas eu vou ter uma linha de raciocínio. Se eu consigo ter aí uma abrangência de profissionais, de pensamentos, enfim, né? Uma diversidade realmente nessa minha equipe, eu consigo olhar pontos de vista diferentes. Exato. Então, é meio que isso. Assim, e aí é onde você vai conseguir, muitas vezes, sair na frente do mercado e alcançar novas tendências, abraçar uma demanda de mercado que muitas vezes aquela diretoria ou aquela liderança muito formatada dentro daquele, né, quadradinho não vai enxergar.
Então, você desenvolve produtos, né, novos produtos, abraça novos mercados, atrai outros tipos de consumidor. A própria escuta do seu consumidor final, né? A partir do momento que você... E isso está implicitamente ligado a essa ideia de equipe multidisciplinar. A partir do momento que eu dou voz e que eu ouço quem está consumindo meu produto a respeito do meu produto, eu consigo perceber o que para ele tem de expectativa, o que para ele tem de, enfim, que ele possa agregar ali, o que ele olha, né, e que ele enxerga dentro daquilo que eu tô disponibilizando, que às vezes é diferente daquilo que eu penso, porque eu estou dentro do escritório, eu tenho uma mentalidade, então a partir do momento que você se dispõe a isso, né, você consegue criar novos produtos e aí rentabiliza e tem um impacto financeiro. Eu lembro de 2 cases, assim, um positivo e um negativo, que é legal a gente trazer. Eu me lembro que eu li há pouco tempo falando sobre a Pets. Pets, né? Tem até aqui. Que eles falam que os profissionais que trabalham têm que ser apaixonados por animais e eles implementaram uma série de medidas, inclusive auxílio paternidade, licença paternidade, maternidade e paternidade, para quem adquire um novo animal, um novo pet. Então, isso é inclusão, mas pensando também que é uma empresa que desenvolve produtos para animais. Faz todo sentido, entende? Você não está só se colocando do lado do consumidor, né? Você está se colocando ali como um usuário da sua própria marca. É um valor. É um valor para a empresa. E aí, esse é o positivo, né? Aí, o negativo. Recentemente, também teve uma crítica, por exemplo, a lojas Marisas. Slogan de mulher para mulher, Marisa. O conselho de administração era 100% formado por homens. Entende? Então, assim, é uma marca que vende algo que não, no seu íntimo, não te representa. Entende? Porque as pessoas que estão ali comprando uma mercadoria, desenvolvendo um produto, trabalhando uma estratégia para aquela empresa, para um público feminino, não é hoje composto... Assim, não estou dizendo que tem que ser só mulher, não é isso. Mas, com certeza, a inclusão e a diversidade vai trazer mais valor a marcas como essa, né? Isso não é um ponto também, assim, tão geral? Porque a gente fala tanto sobre fomentar o empreendedorismo feminino, a liderança feminina, que a gente tá chegando agora nesses cargos de liderança. Nós já somos maioria nesse país, mas ainda não somos maioria no cargo de liderança. Então, como que isso impacta, na verdade, na hora de implementar esses projetos? Essa é a minha curiosidade. Assim, com certeza, algumas barreiras ainda serão quebradas, assim, é o que você falou. As mulheres, elas estão agora, né, alcançando esses cargos de liderança por uma série de fatores, né? Pela própria capacitação, a possibilidade das mulheres estudarem, se capacitarem mais, alçarem a novos desafios, como a própria abertura do mercado, né? As empresas hoje... E você tem hoje no mercado, por exemplo, vagas afirmativas. Coisa que você, há 10 anos atrás, há uma década atrás, ninguém imaginava. Ah, não, eu vou ver lá um anúncio que estão contratando, como é que é? Operadores de escavadeiras para vagas afirmativas para mulheres. Um mercado como esse, super restrito, super especializado, super masculinizado, não estava aberto para as mulheres, entendeu? Então, acho que tem os dois lados, né? As mulheres se alcançam novos voos, né? Se capacitam e têm possibilidade de alcançar outras posições. E o mercado se abre, entendeu? E o mercado vem se abrindo. E é isso, assim. Não é só uma questão de propósito, não é só uma questão de valor da marca, mas é uma questão de inteligência. Porque poder, de fato, trazer essa inclusão, essa diversidade, vai gerar um resultado financeiro. E existem vários estudos que já comprovam isso, entende? Então, claro, é uma mudança que leva tempo, né? Mas que, por um outro lado, é algo que é um caminho sem volta, né? É o que eu falo. ESG não vai durar para sempre, tá? A gente daqui a 10 anos vai estar falando em outro termo. Não, talvez a mesma coisa, mas é outro termo, é outra posição, é outra analogia, é outra questão. Porque isso que veio agora não vai voltar.
é um caminho Vai ser evolutivo. implementado e aí vai Não, seguir e- como o compliance, como a segurança do trabalho, Exatamente. como tudo que a gente já conseguiu implementar e a Tudo gente que a evolui gente já a partir avançou, disso. né? Eu vou dizer assim, no mercado, ou nas corporações, e até no próprio mercado consumidor, né? Hoje em dia, antigamente a gente falava, é um produto que não é testado em animais. Nossa, aquele selo valia muito. Hoje em dia, é mais normal do que você imagina. Basta você Quem entrar... Virou um está procedimento. testando em animais que é o problema. Exato. Virou um procedimento, né? Virou um procedimento. Você entrar hoje dentro de um mercado, de uma farmácia, você vê a quantidade de produtos veganos, ecológicos, não testados em animais e tudo mais. Isso só vem crescendo. Não, eu entende? acho que é um ponto também interessante de se pensar, é a questão da capacitação, né? Porque, assim, vocês também está aberto, como profissional, a outros tipos de atividades, né? Profissionais. Porque, por exemplo, às vezes a gente, ao longo do tempo, né? Pela cultura, pela situação e circunstância, a gente vê, não, aquele serviço ali, igual mesmo que você citou, que eu não consigo nem lembrar agora, direcionado para homem. Por que eu vou fazer? Então, você quebrar essa é uma quebra de paradigma, assim, né? De você se ver também naquela posição e se interessar por aquilo e falar assim, não, peraí, será sou que capaz, faz sentido? né? Além de eu posso. ser capaz, eu me perceber naquela posição. Não, faz sentido. Seja homem ou seja mulher, né? Aham. Porque também tem posições que a gente só enxerga mulher naquela posição. Por que não um homem? Exato. Então, você quebrar isso também é um passo, né? É um processo. E assim, às vezes a gente fala do S, né, do social, a gente foca muito em inclusão e diversidade. Mas a gente tem que lembrar que existem outras coisas aí no meio. Por exemplo, o relacionamento com seus stakeholders, principalmente, por exemplo, com as comunidades. Então, durante muito tempo, as empresas se viam como uma ilha, né? Eu tô aqui, eu tô trazendo desenvolvimento territorial por um desenvolvimento econômico e para isso basta. E não é mais essa a realidade. Primeiro que as empresas são cobradas a dialogar, né? São cobradas a você, de fato, estabelecer ali um desenvolvimento territorial, que não é só um desenvolvimento financeiro, e trazer prosperidade e economia, uma economia pujante para aquela região, por exemplo. Mas você é instigado a você trazer os seus stakeholders para o centro da mesa. A gente tem que lembrar que, à medida que eu gero impacto sobre uma comunidade, vou dar um exemplo, construção civil, eu vou fazer uma rodovia e eu não dialogo com os meus stakeholders, né? Eu não sento na mesa para conversar, eu faço isso de um processo truculento e eu tenho uma manifestação, por exemplo, que vai fechar a minha rodovia, financeiramente, isso é ruim. Então, muitas vezes a gente teve no passado, né, que passar por tudo isso, de ter manifestações, de ter interrupções de obra e tudo mais, para entender que o relacionamento com o stakeholder, ele faz parte do processo. Ele é fundamental. E aí é uma questão de inteligência. Por que eu preciso esperar algo como isso acontecer? Não, eu posso sair na frente. Então, hoje, quando a gente fala de desenvolvimento territorial, não é fazer uma doação, né, para o município, não é fazer uma doação para uma associação, é muito mais do que isso. É capacitar as pessoas, é poder, de fato, abraçar aquela mão de obra local. E não é só, vou dizer assim, nos cargos de base, é também nas lideranças, entende? Mas isso demanda esforço, isso demanda diálogo, isso demanda investimento, entende? Mas certamente hoje, principalmente as grandes empresas que têm operações em áreas mais remotas, veem isso como uma grande oportunidade. Então, assim, quando a gente fala do social, a gente também tem que lembrar que esse relacionamento, ele vem sendo aprimorado, ele vem crescendo, né, junto às empresas. E hoje as empresas estão muito mais abertas, né? Por exemplo, canal de denúncia. Nossa, muitas empresas não tinham. Hoje em dia, é de praxe. Você tem um canal de denúncia, onde você pode, por exemplo, fazer uma denúncia anônima, onde você tem, inclusive, um canal de denúncia interno que você pode denunciar como assédios. Então, isso é uma maturidade, né? E aí, eu acho que também tem um outro lado que a gente não falou. Nem sempre um alto nível de maturidade está ligado ao meu alto nível de impacto, né?
Vou trazer um estudo da KPMG. A KPMG fez um estudo em 2023 que ela traz as 200 maiores empresas listadas na B3. E ela traz um ranking de ESG. Eles estabeleceram os scores, né, de acordo com alguns critérios que foram estabelecidos. E, por exemplo, o setor de papel e celulose, ele é o setor com o maior nível de score. Por quê? Porque ele é um setor altamente regulado. E essa regulação, ela não é uma regulação necessariamente legal. Mas você tem hoje selos que, para você comercializar o seu produto, exige uma série de requisitos. Inclusive isso, né? Diálogo com stakeholders, questões ambientais muito latentes, né? Questões de governança. Então, tudo isso ajuda o setor a se desenvolver. Certo? E não é necessariamente, olhando as 200 maiores empresas da B3, o setor que mais gera impacto. Entende? Então, o nível de maturidade que eu tenho na minha empresa, ou enfim, naquele produto, associado àquele produto, não necessariamente tem a ver com o grau de impacto. A gente está quase finalizando esse nosso bate-papo, mas eu gostaria de entender, assim, como que você vê esse futuro, assim, esse futuro próximo, né? Porque daqui a pouco, daqui a 10 anos, já vai estar falando de outra coisa. Mas como que você vê esse futuro próximo e como que você imagina, assim, esse mundo ideal de como que vai ser o ESG no mercado? Assim, mundo ideal, claro, né, eu acredito que a gente vai evoluir muito, assim, mas sendo bem pezinho no chão. A sigla ESG hoje, ainda mais, enfim, no mercado externo, principalmente nos Estados Unidos, ela está muito enviesada, né? E muitas vezes as pessoas evitam usar esse termo, porque ele, enfim, entrou num cenário, vou dizer assim, político, que não é o caso, enfim. Então, o ESG vai morrer. A sigla ESG vai acabar. Mas não significa que aquilo que está associado a ela vai acabar. Eu entendo que é uma evolução por uma série de fatores, até pela nossa condição enquanto sociedade. A gente entende que hoje a gente está sofrendo vários impactos, inclusive impactos climáticos. Enfim, a gente quer continuar evoluindo. Hoje a gente tem a informação. Hoje a gente tem a conectividade, hoje a gente tem uma série de ferramentas que a gente não tinha há 10, 20 anos atrás, que vai alavancar essa agenda, entende? Então, assim, é uma agenda importante, porque ela gera, principalmente, resultados financeiros para a empresa e para a sociedade. Vamos continuar nessa jornada, não com esse nome, ok? Esse nome, em algum momento, ele vai entrar em desuso. Mas a gente vai, sim, continuar evoluindo. E é o que a gente também espera da gente enquanto pessoa, enquanto consumidor, enquanto, né, sociedade, mas o que a gente também espera das empresas. E, para encerrar, a gente sempre pede uma sacada de ouro. Dentro de tudo que a gente conversou aqui, o que você deixa pra gente nesse nosso encontro de hoje? Acho que o principal é que nós, mulheres, temos um papel fundamental e muito espaço ainda para serem preenchidos. Então, é um pouco disso, né? E, assim, parabéns para vocês, né? Por proporcionarem esse espaço, né? Tenho certeza que muitas mulheres, às vezes, ainda precisam um pouquinho dessa pitadinha de ousadia para a gente dar um passo a mais. Luana, muito obrigada. E por onde que a gente encontra ideias, para saber mais? Por onde que a gente encontra? Siga a gente no Instagram, Grupo Ideias, né? @Grupo Ideias. E também, né, nosso website, www.grupoideias.com.br. Muito obrigada. Ju, onde que a gente encontra? @Juliana C. Zaganelli, com 2 L's, e @Simpler_. Bom, e vocês me encontram no @Flavitia. E também o mais importante, papo.d.quinta. Porque não esqueçam de curtir, comentar, compartilhar esse episódio, que a gente aprendeu muita coisa aqui hoje. E todos os dias faça a diferença.